E aí, pessoal? Se você está começando a jornada no mundo do desenvolvimento de software, com certeza já esbarrou nessa sigla POO, Programação Orientada a Objetos. Soa meio complicado, né? Mas olha, pode acreditar, é a ideia por trás de quase tudo que a gente usa hoje em dia. E agora a gente vai desvendar o porquê. Para a gente entender tudo isso direitinho, nosso papo vai seguir por 6 pontos principais. A gente começa vendo o problema que a PO veio resolver. Depois, mergulha de cabeça no que são os objetos, quais são as peças desse quebra-cabeça, os famosos 4 pilares, como tudo isso vira código na prática e, claro, por que isso tudo é tão, mas tão importante. Beleza? Para a gente sacar por que a PO é uma ideia tão genial, a gente precisa primeiro dar uma voltinha no tempo, para entender o problemão que existia antes. E o problema era basicamente o seguinte: lá no comecinho da programação, cada novo projeto era como, isso mesmo, reinventar a roda, de novo e de novo. Pois é, e essa era a grande questão que todo mundo se fazia. Imagina a cena: os programas ficando cada vez maiores, mais complexos e a frustração só aumentando. Poxa, por que a gente tem que construir tudo do absoluto zero toda santa vez? Tinha que existir um jeito melhor, mais inteligente de fazer as coisas, né? O jeito antigo de programar, que a gente chama de programação estruturada, tinha um problema central. Para ficar fácil de entender, pensa numa receita de bolo, só que os ingredientes e o modo de preparo estão todos jogados, misturados num parágrafo só, sem ordem nenhuma. Que confusão, né? Seria um caos para entender. E pior, impossível de pegar só um pedacinho daquela receita para usar em outra. Pois é, no código era exatamente assim. Os dados e as ações ficavam todos embolados. Isso tornava o reaproveitamento de código quase impossível e a manutenção, nossa, um pesadelo. E foi justamente para arrumar essa bagunça toda que surgiu uma nova forma de pensar, uma nova filosofia de programação. E a inspiração para isso veio da coisa mais natural e intuitiva que a gente conhece, o mundo real que está aqui ao nosso redor. A grande sacada da programação orientada a objetos foi essa aqui, ó. Em vez de pensar em listas enormes de comandos, a gente passa a enxergar o software como uma coleção de coisas, de objetos. Pensa bem, no mundo real a gente tem carros, pessoas, canetas, certo? A ideia foi trazer isso para o código. Então, a gente passa a ter um objeto cliente, um objeto produto, um pedido, e o programa todo funciona com esses objetos interagindo uns com os outros. Fica muito mais parecido com a vida real. Beleza, então a ideia é pensar em objetos. Mas o que é um objeto de verdade, lá dentro do código? Bora desmontar esse conceito para a gente ver as peças que formam ele. Olha só, todo objeto, sem exceção, tem 3 coisas essenciais. Primeiro, identidade. É o que faz ele ser único, tipo o chassi de um carro, sabe? Não tem outro igual. Segundo, estado. São as características dele naquele momento. Qual a cor, qual a velocidade, quanto tem de combustível. E terceiro, comportamento. É simplesmente tudo o que ele sabe fazer. Acelerar, frear, ligar o farol, as ações dele. E aqui tem um ponto que é super importante não confundir: classe e objeto. Pensa assim, a classe é a planta baixa de um carro. O projeto, ela diz o que todo carro precisa ter: motor, rodas, portas e o que ele pode fazer. Já o objeto é o carro de verdade, saindo da fábrica, construído a partir daquela planta. A gente tem uma planta Sol, mas com ela dá para construir milhares de carros, cada um com uma cor diferente, uma placa diferente, ou seja, com seu próprio estado e sua própria identidade. E para a gente fechar esse vocabulário básico, faltam só mais 3 palavrinhas. Atributos são os dados que guardam o estado do objeto, coisas como cor ou velocidade. Métodos são as ações, os comportamentos que o objeto pode executar, tipo acelerar ou frear. E as mensagens? As mensagens são a fofoca entre os objetos. É como eles se comunicam. É o objeto motorista falando: "Ei, carro, acelera aí!", ou seja, pedindo para o objeto carro executar o seu método de acelerar. É que um objeto sozinho, coitado, não faz muita coisa. A mágica de verdade acontece quando eles começam a trabalhar juntos, a colaborar. Pensa num sistema de software como um time bem entrosado. O objeto pedido manda uma mensagem para o estoque e pergunta: "E aí, tem esse produto?" O estoque, por sua vez, conversa com a transportadora para ver o frete. É essa troca de mensagens, essa colaboração, que faz o sistema inteiro funcionar de forma inteligente. Ok, a gente já conhece as peças do nosso Lego. Agora, vamos conhecer os 4 princípios que organizam tudo isso. Pensa neles como as colunas, os pilares que sustentam todo esse prédio da programação orientada a objetos. É aqui que mora o verdadeiro poder da coisa. Então, anota esses 4 nomes porque eles são importantíssimos: abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo. Como a gente pode ver aqui, a abstração é a base de tudo.
Os outros 3 meio que se apoiam nela para a gente conseguir criar um código que seja organizado, flexível e, o mais legal de tudo, que a gente possa reutilizar. Bora ver o que cada um faz. Começando pela base, abstração. O que é isso? É basicamente a arte de focar no que é essencial e ignorar os detalhes que não importam agora. Quer um exemplo? Quando a gente dirige um carro, a gente interage com uma abstração. O volante, os pedais, a marcha. A gente não precisa saber os detalhes de como a gasolina explode dentro do motor para fazer o carro andar, né? A gente só usa a interface simples que foi criada pra gente. E essa imagem aqui é perfeita para entender isso. Olha só, na esquerda a gente tem uma foto de satélite, cheia, lotada de detalhes. Árvore, telhado, carro, tem de tudo. Agora olha para a direita, um mapa. O mapa é uma abstração daquela foto. Ele jogou fora tudo que não era importante para o nosso objetivo, que é se locomover, e deixou só o essencial. As ruas, os nomes, os lugares importantes. Isso, pessoal, é abstração pura. O segundo pilar é o encapsulamento. Pensa nele como uma cápsula mesmo, que protege o que tem dentro. A ideia é esconder toda a complexidade de um objeto e só deixar à mostra uma interface simples e segura para a gente usar. De volta para o nosso carro, o encapsulamento é o que protege o motor. A gente não pode chegar lá e mexer nas engrenagens com a mão. A gente pisa no acelerador, que é a interface, e o carro se vira para fazer o resto. Isso protege os dados internos do objeto e evita que alguém faça besteira. Agora, a herança. Essa aqui é a campeã de reutilização de código. Imagina que a gente cria uma classe veículo, que tem lá suas características como velocidade e suas ações como acelerar. Aí, a gente precisa criar as classes carro e moto. Em vez de escrever tudo de novo, a gente simplesmente diz que carro e moto são filhos de veículo, que eles herdam tudo da classe pai. Eles já nascem sabendo tudo que um veículo sabe e a gente só precisa adicionar as coisinhas específicas, tipo o número de portas para o carro. E com isso a gente pode criar verdadeiras árvores genealógicas de classes. O mais comum é a herança simples, onde uma classe filha tem só um pai. Mas, dependendo da linguagem de programação, existe também a herança múltipla, onde uma classe pode ser filha de vários pais ao mesmo tempo, pegando um pouquinho de cada um. Mas essa aí pode deixar as coisas um pouco mais complicadas. E o nosso último pilar, polimorfismo. O nome parece estranho, mas significa muitas formas. A ideia é genial. A gente pode mandar a mesma mensagem, tipo se desenhe, para objetos completamente diferentes. Um círculo, um quadrado, um triângulo, e cada um vai responder do seu jeito, desenhando a forma certa. É igualzinho a um controle remoto universal. O mesmo botão de ligar funciona para a TV, para o aparelho de som, para o videogame, mas cada um deles liga de um jeito diferente. Isso deixa o nosso código incrivelmente flexível. Certo, já entendemos os conceitos, os pilares, mas e aí? Como isso tudo vira um programa de verdade? Como a gente sai de um problema e chega numa solução usando a orientação a objetos? Basicamente, o processo todo tem duas grandes fases. A primeira é a análise. O único objetivo aqui é entender o problema. O que esse sistema tem que fazer? Quem são as pessoas que vão usar? O foco total é no o quê. Só depois que isso está super claro é que a gente vai para o projeto. Aí sim a gente começa a pensar na solução. Como vamos construir, que classes a gente vai precisar, o foco agora muda para o como. E para ninguém esquecer disso nunca mais, fica aí a sabedoria do Bart Simpson. É a regra de ouro, pessoal. Primeiro a gente gasta um bom tempo entendendo e desenhando o problema, com todos os detalhes. Só depois, com essa base firme, é que a gente começa a desenhar a solução. Tentar pular a primeira parte é pedir para dar tudo errado. Bom, estamos chegando ao fim da nossa conversa. E depois de ver tudo isso, a grande pergunta que fica é: por que, afinal, a programação orientada a objetos virou padrão? Por que ela é tão importante assim? No fim das contas, a resposta é simples. A POC não é famosa à toa. Os benefícios são enormes. A gente ganha uma capacidade gigante de reutilizar código, graças à herança. Os sistemas conseguem crescer, ou seja, se tornam mais escaláveis, sem virar um monstro de complexidade. A manutenção fica infinitamente mais fácil. Pensa só. Você arruma um problema na classe mãe e todos os objetos filhos são corrigidos de uma vez. Isso tudo leva a programas mais confiáveis e, no final, a um desenvolvimento bem mais rápido e inteligente. E para a gente fechar, vou deixar uma provocação. Dá uma olhada aí ao seu redor, agora mesmo. A sua cadeira, o computador, o celular, a caneca, tudo isso pode ser visto como um objeto, cada um com seu estado e seus comportamentos. A programação orientada a objetos, no fundo, é mais do que um jeito de escrever código. É um jeito de ver e organizar o mundo. Então, fica o desafio.
quantos objetos você consegue identificar aí, nesse exato momento. Pensa nisso. A gente se vê na próxima.